O que é filosofia? A palavra filosofia tem suas raízes na língua grega e é formada pela combinação de duas palavras, philo e sofia. Philo significa amor ou afeição, e sofia significa sabedoria. Portanto, filosofia significa literalmente amor à sabedoria ou afeição pela sabedoria. Esta definição etimológica captura a essência do que significa ser um filósofo ou praticar a filosofia. Em seu núcleo, a filosofia é sobre uma busca constante por conhecimento, entendimento e sabedoria. Não é apenas sobre coletar fatos, mas sobre entender as ideias profundas por trás deles e questionar o mundo ao nosso redor. A palavra amor na filosofia implica uma paixão e um desejo profundo de explorar e entender. Isso significa que a filosofia é mais do que um campo acadêmico, é uma abordagem para a vida que valoriza o pensamento crítico, a curiosidade e o desejo de entender. Desde os primeiros filósofos, a filosofia tem sido caracterizada por questionar e desafiar suposições e crenças comuns. Sócrates, por exemplo, ficou famoso por sua metodologia de questionar tudo e todos, buscando desvendar a verdade mais profunda sobre vários assuntos. A filosofia lida com algumas das perguntas mais fundamentais e desafiadoras. O que é realidade? Como devemos viver? O que é conhecimento? Estas não são perguntas que podem ser respondidas facilmente ou de uma vez por todas, elas exigem reflexão contínua e análise crítica. Ao longo da história, diferentes filósofos ofereceram diversas perspectivas sobre o que significa buscar sabedoria. Essa diversidade de pontos de vista é uma das características mais ricas da filosofia. Assim, filosofia como o amor à sabedoria encapsula a jornada contínua de explorar, questionar e entender o mundo e nossa experiência nele. É um convite para pensar profundamente e refletir sobre as questões mais fundamentais da vida. Não podemos considerar qualquer tipo de pensamento ou de postura de vida como filosofia, embora a sociedade utilize esse termo sem discriminação. A palavra filosofia muitas vezes é usada no dia a dia para descrever qualquer tipo de pensamento profundo ou uma maneira interessante de ver a vida. Mas, quando falamos de filosofia com F maiúsculo, como uma disciplina acadêmica, estamos falando de algo mais específico. A filosofia, nesse sentido, não é só pensar sobre as coisas de forma profunda, mas também envolve métodos críticos e sistematizados de pensar. Isso significa analisar e diferentes filósofos ofereceram diversas perspectivas sobre o que significa buscar sabedoria. Essa diversidade de pontos de vista é uma das características mais ricas da filosofia. Assim, filosofia como o amor à sabedoria encapsula a jornada contínua de explorar, questionar e entender o mundo e nossa experiência nele. É um convite para pensar profundamente e refletir sobre as questões mais fundamentais da vida. A filosofia, nesse sentido, não é só pensar sobre as coisas de forma profunda, mas também envolve métodos críticos e sistematizados de pensar. Isso significa analisar e questionar ideias, não apenas aceitá-las como são. Os filósofos fazem perguntas como o que é a verdade, existe uma maneira certa de agir, ou o que torna a vida significativa, e tentam responder a essas perguntas de maneira lógica e argumentativa. Podemos exemplificar essa diferença da seguinte forma: imagine que você diz a vida é como um jogo de xadrez. Isso é uma reflexão interessante e pode até ser sábia, mas não é filosofia no sentido acadêmico. Agora, se você começar a explorar essa ideia mais a fundo, perguntando o que isso significa sobre a natureza das escolhas que fazemos, ou como essa visão influencia nosso entendimento sobre o destino e a liberdade, aí você está começando a filosofar de verdade. Em toda a história da humanidade, as pessoas em diferentes sociedades foram confrontadas com eventos e fenômenos que as deixaram espantadas e curiosas. Esses eventos, muitas vezes inexplicáveis à primeira vista, levaram as pessoas a buscar explicações para compreendê-los. Isso poderia incluir coisas como eclipses, terremotos, trovões, doenças misteriosas, fenômenos meteorológicos incomuns e muitos outros acontecimentos que pareciam desafiar a compreensão imediata. Esses eventos e fenômenos, muitas vezes, deixavam as pessoas espantadas, maravilhadas e, ao mesmo tempo, curiosas. O espanto e a admiração diante do desconhecido são reações naturais dos seres humanos quando nos deparamos com algo que não conseguimos explicar de imediato.
Esse espanto e curiosidade servem como impulsos para buscar respostas e entender melhor o que está acontecendo. A busca por explicações é uma resposta a essa curiosidade e espanto. As pessoas têm uma inclinação inata para entender o mundo que as rodeia e para encontrar razões e causas por trás dos fenômenos que observam. Essa busca por explicações é uma característica comum a todas as culturas humanas, independentemente de seu contexto histórico ou geográfico. Essa busca incessante por explicações levou ao desenvolvimento de várias formas de conhecimento, incluindo a ciência, a filosofia, a religião e a mitologia. Cada cultura e sociedade desenvolveu suas próprias maneiras de explicar o mundo, muitas vezes por meio de mitos, lendas, rituais religiosos ou sistemas filosóficos. Portanto, a ideia de que as pessoas sempre buscaram explicações para eventos e fenômenos que as deixaram espantadas é uma característica universal da condição humana. Essa busca por compreensão tem sido um motor importante para o progresso do conhecimento e da cultura ao longo da história da humanidade. O que torna o desenvolvimento da filosofia grega notável é que, a partir do século V ou VI a.C., alguns pensadores gregos começaram a adotar uma abordagem diferente para explicar o mundo. Eles buscaram explicações racionais, naturais e não mitológicas para os fenômenos que os cercavam. Em vez de recorrer aos mitos tradicionais, eles se basearam na observação, no pensamento lógico e na reflexão crítica. Nesse sentido, o racionalismo grego é uma característica distintiva do desenvolvimento da filosofia na Grécia Antiga a partir do século V a.C. Essa abordagem notável difere significativamente das explicações baseadas em mitos e lendas que eram comuns em muitas outras culturas antigas. Os pensadores gregos que contribuíram para o surgimento da filosofia, como Tales de Mileto, Anaximandro e Pitágoras, buscaram entender o mundo ao seu redor por meio de explicações racionais e naturais. Isso significa que eles se esforçaram para encontrar causas e leis naturais que pudessem explicar os fenômenos observados na natureza, em vez de recorrer a narrativas mitológicas e sobrenaturais. Uma parte fundamental do racionalismo grego era a ênfase na observação cuidadosa da natureza e dos fenômenos naturais. Os filósofos gregos acreditavam que era necessário observar o mundo para coletar evidências empíricas que pudessem ser usadas para formular explicações racionais. Por exemplo, Tales pode ter observado a relação entre a água e a umidade do ar para desenvolver sua teoria de que a água era a substância fundamental. Além da observação, os filósofos gregos também aplicavam o pensamento lógico e o raciocínio para chegar a conclusões. Eles usavam a lógica para elaborar argumentos sólidos e consistentes que sustentassem suas teorias sobre a natureza. Isso marcou um afastamento das explicações mitológicas, que frequentemente eram inconsistentes ou contraditórias. Os filósofos gregos também valorizavam a reflexão crítica, o questionamento e o debate intelectual. Eles estavam dispostos a revisar e modificar suas teorias à medida que novas informações ou argumentos surgiam, promovendo um ambiente de busca constante pela verdade. Uma das características mais distintivas do racionalismo grego foi a rejeição das explicações baseadas em mitos tradicionais. Enquanto em muitas culturas antigas, mitos e histórias míticas eram usados para explicar eventos naturais, os gregos optaram por abordagens mais racionais e naturalistas. Essa mudança de paradigma na Grécia Antiga teve um impacto profundo no desenvolvimento da filosofia ocidental. Ela abriu caminho para o surgimento de diversas escolas de pensamento filosófico, como o atomismo, o estoicismo, o epicurismo e o platonismo, que buscaram entender o mundo com base na razão e na observação, estabelecendo as bases para o pensamento científico e filosófico moderno. Por exemplo, Tales de Mileto, considerado um dos primeiros filósofos gregos, procurou explicar eventos naturais, como terremotos, sem apelar para explicações mitológicas. Ele sugeriu que a água era a substância fundamental que compunha todas as coisas e que as mudanças na água poderiam explicar fenômenos naturais. Essa abordagem marcou o início da filosofia pré-socrática na Grécia. Portanto, a diferença fundamental está no fato de que os gregos, a partir do século V a.C., começaram a adotar uma abordagem racional e não mítica para entender o mundo, o que foi um ponto de virada crucial no desenvolvimento da filosofia ocidental. Isso permitiu o surgimento de pensadores que buscavam explicações baseadas na observação e na razão, em contraste com as explicações mitológicas tradicionais de outras culturas.